aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todo mundo bem, essa segunda onda de pandemia aí, né? Bom, sem muita enrolação, eu queria falar para vocês aqui sobre nossa lição número 2 do nosso trimestre. Nosso trimestre já começou e já estamos na segunda lição, né? E hoje nós vamos falar sobre o libertador. Olha só, semana passada era o criador e hoje é o libertador. Vamos ver como que vai ser a nossa aula de hoje? Já abra suas Bíblias então, lá em Êxodo, capítulo 12, versículo do 31 ao 41. Se você não está conseguindo acompanhar, para o vídeo aí, procura lá e aí a gente vai seguindo por aqui, tá? Bom, a palavra de Deus diz assim: Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-lo na terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras, atadas em suas vestes sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo e em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para o Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. E cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, porque não tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos, e aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Então olha só, aqui nós estamos vendo justamente o momento em que o povo hebreu saiu do Egito, né? Foi liberto do Egito. Mas antes da gente falar um pouco sobre isso, eu gostaria que vocês, antes de qualquer coisa, né? Como que os israelitas, né, se tornaram escravos do Egito? Como que isso aconteceu? Bom, quando Jacó ainda era vivo, né, alguns anos depois de chegar ao Egito, José se tornou governador. Se tornou governador e foi escolhido pelo faraó para esta função. Alguns de nós já conhecem essa história, né, de José no Egito, mas eu vou fazer uma breve resumida aqui para vocês. Bom, ele foi designado para essa função de governador porque ele interpretou um sonho do rei, né, e ele interpretou corretamente. Lá o rei ele tinha pedido para várias pessoas, né, até magos e tudo mais, para poder tentar interpretar aquele sonho, e nenhum deles conseguiram, né? Porém, José foi chamado porque pela sua pequena fama daquele momento, né, de interpretação de sonhos, ele foi chamado pelo faraó para que ele tentasse, né, interpretar o sonho. Só que José, ele não fazia isso por conta própria, e ele sabia disso. Ele tinha uma vida correta em Deus, uma vida diante de Deus, né? Era um homem reto, um homem que servia a Deus de todo o coração. Então ele pediu para que Deus revelasse esse sonho a ele. Então, na interpretação do sonho, ele alertou, né, que a nação passaria por 7 anos de fartura, né, que seriam as vacas gordas, e 7 anos de escassez, que seriam as vacas magras. E isso a gente pode ver lá em Gênesis capítulo 41, versículo do 25 ao 28, que diz assim: Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só, o que Deus há de fazer.
notificou a Faraó: as 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas são 7 anos. O sonho é um só, e as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas moídas e queimadas do vento oriental. São 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Então, olha só, a todo momento José falando que Deus iria fazer aquilo, né? Então, tudo que nós vivemos no nosso dia a dia é a vontade de Deus. E aí cabe a você, né, seguir os conselhos do Espírito Santo para onde você deve ir ou não, tá? Mas enfim, sobre toda a história, né, de José, foi se cumprindo, né? Foi se cumprindo. Durante toda essa história foi se cumprindo, né? Todas as promessas de Deus para ele. E também, ao longo dos anos, né, os anos se passaram e a geração de José foi falecendo. Então eles faleceram e seus descendentes se multiplicaram muito. Então aqui nós estamos vendo, né, de acordo com a história de José, como aconteceu a escravidão do povo hebreu. Naquela época somente os egípcios tinham mantimento, né, para se manter durante os 7 anos. E de acordo com a administração de José para aquela cidade, para aquele povo, as outras pessoas ao redor foram até eles pedindo ajuda. E com isso, estava dentro de uma das coisas que José falou, né? Onde as pessoas morariam ali perto em troca de, se eu não me engano, 20% do que elas plantavam, do que elas colhiam, né? E com isso eles foram sendo escravizados, né? E aí a gente pode ver como que deu início à escravidão do povo hebreu. E com o tempo, né, o rei do Egito também ele mudou. Faleceu o rei antigo e mudou o rei para o rei novo. E com muito medo, esse novo rei, ele estava com muito medo do povo se tornar um grande número e se voltar contra o povo egípcio, né? Entrar em guerra contra o povo egípcio. Então ele tentou de toda maneira, de tudo que é forma, tentar diminuir esse povo, tentar reprimir o povo hebreu. Então ele tentou ali aumentar os impostos, né? Aumentando os impostos, eles tinham que trabalhar mais. Então, com o trabalho, eles ficariam cansados, não teriam forças para combater os egípcios. Mas ainda assim, o número foi crescendo. Então, o que o rei egípcio falou, né? O faraó? Não, então que mate todos os meninos. Então, ele mandou matar todos os meninos. Ainda assim, né? O povo hebreu continuou a crescer, porque isso é uma promessa que Deus fez a Abraão lá atrás, né? Que a família dele, que os descendentes dele seriam numerosos. Então, independente do que o faraó fizesse, aquele número de hebreus continuaria crescendo cada dia mais. Que isso era a palavra de Deus se cumprindo na vida, né? Na história, né? de Abraão. Bom, e sempre que o faraó tentava alguma coisa, o número de pessoas, os hebreus, continuava subindo. E tempos depois, Moisés não sabia, né? Mas desde o seu nascimento, Deus já tinha estava lhe preparando para ser o líder do povo. E resumindo, aos 40 anos de Moisés, um certo dia ele estava andando pelo Egito, né? E ele se deparou com um capataz, né? Que estava açoitando, né? Um dos hebreus para que ele trabalhasse mais. E ele se irou com isso. Porque ele sentiu, né, a opressão dos egípcios com os hebreus. E os hebreus eram o povo de Moisés. Então, em um ato sem pensar, um ato totalmente assim, ele viu, sentiu e agiu, totalmente sem pensar, totalmente sem razão. Ele partiu para cima do capataz e ele matou o capataz.
E logo depois disso, quando ele foi descoberto, né, que ele matou aquele capataz, ele fugiu pro deserto. Fugiu pro deserto aos seus 40 anos. Lá, né, a gente conhece um pouco da história de Moisés. Então ele serviu, né, ao seu sogro e tudo mais. E aos 80 anos, quando ele estava apacentando no deserto, foi quando Deus se manifestou para ele a primeira vez, né? Deus se manifestou a ele aparecendo em meio à sarça, aonde ele tomou forma de chamas, né? Na sarça, mas a planta não se consumia. Ou seja, a planta estava pegando fogo, mas não estava se consumindo. E isso ele achou estranho, né? Poxa, como é que está pegando fogo e não está queimando? Então ele se aproximou e Deus falou com ele naquele momento. Foi a primeira vez que Deus falou com ele naquele momento, diretamente. Assim, né, Deus designou a Moisés para que ele fosse a uma missão muito grande, que fosse libertar o povo hebreu das garras dos egípcios, né? E assim, Moisés começou a dar algumas desculpas, né? Falando que ele não era capaz, falando que ele era gago, falando que ele não sabia. Mas nós sabemos hoje que Deus capacita aqueles que ele escolhe, né? Mas aqui ainda assim ele aceitou a missão de libertar o povo, né? E ele foi até o Egito. E desde o primeiro contato de Moisés com o faraó, se deu um início de um combate muito grande entre o faraó e o Senhor, né? O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Desde o primeiro contato de Moisés com o faraó, olha só. E então, graças a esse desafio, né, que o faraó fez ao nosso Senhor, o nosso Criador, Deus foi aos poucos enviando seus sinais, que são as 10 pragas do Egito, né? Entre elas, ele transformou a água do rio em sangue, transformou, né? Mandou as rãs, mandou os gafanhotos. E até a 9ª praga, o faraó ainda estava certo de que ele não libertaria o povo hebreu. Porém, a 10ª praga foi o que, assim, abalou completamente o faraó. Porque a 10ª praga foi o quê? Foi a morte dos primogênitos, né? Quem não tinha os batentes da porta, né? Com sangue de um cordeiro, o espírito da morte ele passava por aquele lugar e realmente ele levava, né, os primogênitos daquela casa. Então o povo hebreu todos seguiram as ordens de Moisés, pintando, né, por fora do batente com o sangue de um cordeiro. Com isso o espírito passava, via aquilo e passava direto. Porém os egípcios, eles não fizeram isso, né? E um dos primogênitos foi o filho do faraó. Com isso, com uma dor tão grande, o faraó, acredito eu, ele decidiu libertar o povo hebreu. E com isso eles foram libertos, seguindo, né, a liderança de Moisés, a qual Deus o guiava o tempo todo. Bom, e com tudo isso nós podemos ver o quê? Que o Deus que nós servimos é um Deus fiel, ele cumpre com as suas palavras, né? Ele cumpre com tudo aquilo que ele nos promete. Pode passar o tempo que for, mas ele cumprirá a sua palavra na vida daquele que ele escolheu. E se você aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você é escolhido do Senhor. Então pode ter certeza que tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida, ela vai se cumprir. Amém? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que nós possamos nos ver, né, o quanto antes que essa pandemia acabe, que ninguém já está aguentando mais, mas que nós possamos estar juntos logo logo aí, certo? Então até a próxima, fiquem com Deus, abração, tchau, tchau.